8 horas 30 minutos, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 29 de outubro. Começa agora mais uma edição do TV Mar News. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que você acompanha o nosso programa ao vivo também pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, pelo nosso canal no YouTube, também através da nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha para você. 8 horas 31 minutos, 57 milhões de eleitores brasileiros escolheram Jair Messias Bolsonaro, o futuro presidente do Brasil. Ainda nesta edição faremos uma entrevista muito bacana com a professora da UFAL e cientista política Luciana Santana. Vamos debater a vitória de Jair Bolsonaro e todos os desdobramentos políticos dessa eleição que teve muita mudança no Congresso, no governo dos estados e também nas assembleias legislativas. Mas vamos ver, antes de tudo, como é que está o tempo na manhã desta segunda-feira, nas imagens do Azulino. Feliz da vida, Márcio Andrei, 8 horas 32 minutos. O dia começa bonito, já faz um calorão, temperatura na marca dos 28 graus. E já, Polani Santos chega com a previsão do tempo. E como eu digo, com muito prazer, diariamente, o TV Mar News é um oferecimento Apvida. 25 anos, saúde e odontologia. Já, então, a entrevista para falar de eleições. Um beijo muito grande a você, eleitor, que exerceu a democracia, e é assim que a gente espera que continue daqui para frente. Mas vamos fazer o seguinte, tem uma matéria do nosso querido Viderlan Araújo que trata do recadastramento mercantil. E na volta falaremos de eleições. Viderlan Araújo está na tela? Está pronto? Tá, olha aí, roda. A Secretaria Municipal de Economia está convocando as pessoas jurídicas para o recadastramento mercantil. De acordo com a portaria número 0101, publicada no Diário Oficial, o recadastramento tem o objetivo de atualizar dados como localização, dados de funcionamento, permitindo mais segurança nas informações contidas no sistema. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Gilberto Meister, que é coordenador de atendimento da SEMEC, e explica para a gente o que é, na verdade, esse recadastramento mercantil. Bom dia. Bom dia. O recadastramento mercantil, na verdade, é um sistema semelhante ao do recadastramento imobiliário, para aqueles que já o fizeram, no qual nós temos que pegar informações específicas sobre a localização do imóvel. Essa informação é importante para o lançamento da taxa de localização em funcionamento do ano que vem, que mudou a sua metodologia de cálculo com a mudança do Código Tributário, e também é importante para que a gente georreferencie todas essas empresas. Então, nós temos um histórico de empresas no nosso cadastro, e essas empresas, ao longo do tempo, foram trazendo algumas informações, as mais recentes já georreferenciadas e as mais antigas não. Então, é importante que nós tenhamos essas informações completas, não somente para fazer o lançamento correto dessa taxa de localização que incide todo ano sobre a empresa e agora mudou a metodologia, mas também porque os sistemas de licenciamento exigem que a gente saiba a localização exata de uma empresa, sabendo que nós em Maceió temos diversas ruas que têm numeração repetida, então isso dificulta muitas vezes a localização dessa empresa, tanto pelos Correios quanto pelos funcionários de licenciamento do município. Agora, Gilberto, esse recadastramento ele é presencial ou pode ser feito online? Esse recadastramento é totalmente online, tá? Então não existe nenhuma fase presencial, ele é feito pelo mesmo site do recadastramento imobiliário que a gente encerrou agora em 30 de agosto, né? Então o site é o www.portal.maceió.al.gov.br. Esse portal também é acessível pelo site semecmaceió.com, que já é um site conhecido de serviços da Secretaria de Economia. No semecmaceió.com, indo em serviços para a empresa, tem um link para o portal de recadastramento. Então ele é totalmente online e as informações são bem simples. Você tem uma fase de cadastro da pessoa que será o declarante. Esse declarante, se fez o recadastramento imobiliário, aquele cadastro já vale. E à medida que o declarante entrar, esse declarante pode ser não somente o sócio, como também o contador dessa empresa, vai escolher qual é a empresa pela sua inscrição mercantil e vai informar basicamente 4 itens. Somente em que imóvel essa empresa está localizada, então o número da inscrição imobiliária, tá? Do imóvel onde a empresa está sediada, tá? O número da unidade consumidora da conta da Eletrobras
Tá? E vai anexar a conta da Eletrobras. E caso tenha alguma observação para informar, e tem um campo de observações para isso. Só são 4 dados a serem fornecidos. A respeito dessa resposta que o sistema fornece, é uma resposta imediata ou esses dados que você citou, por exemplo, os documentos necessários, eles passam por uma espécie de avaliação, um critério? Na verdade, eles passam por uma avaliação pessoal, sim. Nesse momento, esse recadastramento, diferentemente do recadastramento imobiliário, que a gente teve até pouco tempo, esse é um recadastramento obrigatório. Então, as empresas todas que estão no cadastro tem que fazer esse recadastramento, sob pena, inclusive, de multa ou suspensão cadastral. É uma informação muito importante e que, de tamanha importância, pela omissão, pode, inclusive, suspender o cadastro da empresa. Então, todas elas devem fazer, sabendo que a gente tem muitas empresas que são microempresários individuais. Microempresários individuais não são tributados por essa questão da área do imóvel ou da área ocupada do imóvel, então é diferente. Mas, mesmo assim, esses que puderem fazer o recadastramento, que os façam, porque a portaria não os dispensa de fazerem esse recadastramento. Então, os contadores ou os escritórios contábeis que são concentradores dessas empresas podem fazer por todas as empresas que estão sob sua responsabilidade. Muito obrigado, então, ao Gilberto Meister, ele que é coordenador de atendimento da Secretaria Municipal de Economia. O chamamento feito até dia 30 de novembro, né? Esse recadastramento mercantil para as pessoas jurídicas, isso é importante. A Prefeitura está fazendo o chamamento com uma certa antecipação, mais de um mês. Então não deixe para a última hora, através do site, toda a movimentação, repetindo, www.portal.maceió.al.gov.br. Flávio Santos nas imagens, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Tá aí, muito obrigado ao nosso querido Viderlan Araújo e como eu tinha prometido, agora vamos falar de eleições 2018. Afinal de contas, 57 milhões de eleitores brasileiros escolheram Jair Messias Bolsonaro, o novo futuro presidente do Brasil. E para falar um pouco mais sobre isso, fazer uma leitura muito interessante dessas questões todas que envolvem as eleições de 2018, a gente recebe aqui com muito prazer a professora da Universidade Federal de Alagoas, cientista política, ela que faz um trabalho muito importante quando o assunto é a análise de tudo isso que interessa a todos nós, a Luciana Santana. Professora, é um prazer imenso recebê-la. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Um beijão na filhota, que a gente sabe que está sempre te acompanhando. Todo mundo gosta demais dela. Mas a gente tem aí o resultado já definido, a eleição do Jair Bolsonaro. E eu queria começar essa conversa, esse nosso bate-papo, dizendo aqui, vou roubar um pouco o que disse a professora da USP, a Ângela Alonso. Ela disse o seguinte, que a nova república começou com camisetas amarelas e com elas se encerra. É o fim realmente da nova república? Significa isso, no teu entender, a eleição do Bolsonaro? Muito bom dia. Bom dia, Mauro. A gente tem agora, na verdade, uma nova configuração de forças, né? Então é difícil a gente já ter uma dimensão do que isso vai representar em termos de resultado político, né? Desde 1994 a gente vinha tendo um padrão de disputa, né, principalmente entre candidaturas do PT e do PSDB, que polarizavam as disputas, né, que tinham um domínio da dinâmica da política nacional, né, e isso se quebrou em 2018 e a gente tem aí uma nova configuração, inclusive do modus operandi de governar, né, porque o discurso, né, do presidente eleito vai no sentido muito de desconsiderar um pouco os partidos em detrimento, né, de alianças mais personalizadas ou técnicas, né? Personalizadas no sentido daquele rol de atores que o apoiaram diretamente, que não necessariamente por causa de seus partidos, né? Então, a gente vai ter que ver como que isso vai se dar na prática, né? Então, é muito novo, inclusive para nós analistas, tentar entender como isso vai se dar, né? Apesar de ser, né, da gente ter essa mudança, a gente tem um presidente que não é novo na política, é um presidente que já tem 28 anos de atuação pública, tem filhos que já estão na política e em outros cargos, né, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, né, que tem uma trajetória, mas que vem de um nicho dentro da Câmara, por exemplo, que a gente considera que é o baixo clero,
né? Assim como foi Severino Cavalcante, que também Perfeito. chegou a ser presidente, né, da Câmara durante um período, né? Então a gente vai também perceber como esse baixo clero vai, né, se expressar agora como o principal ator político dentro desse sistema brasileiro, né? Professor, a questão das fake news e principalmente, eu digo isso, a indignação das pessoas com a corrupção, e aí, infelizmente, tem a corrupção, o sinônimo do PT, foram essas questões que ajudaram a eleger o Bolsonaro? A principal variável explicativa é o antipetismo, né? Mas é um antipetismo que ele ainda ele é muito difuso, né? Esse sentimento antipetista, né? Muitos têm a ver com a relação que se deu mesmo no envolvimento de políticos do PT ou de aliados do PT com o Mensalão, com a Lava Jato, né? A gente também tem, na verdade, desde 2013 para cá, um movimento de contestação, né? E que ajudou muito a aumentar esse antipetismo, porque, na verdade, ali havia um questionamento sobre qualidade das políticas públicas e não necessariamente a aquisição de políticas públicas, né? Que grande maioria delas foram resultados aí dos governos do PSDB e do PT, né? Isso a gente não pode desconsiderar, né? Então chegou um momento, a gente tem uma estabilidade econômica, a gente tem uma maior inclusão social, mas a gente quer mais, né? E quando vem todos esses escândalos de corrupção, há uma associação direta, né? Entre assim, alguém foi beneficiado, alguém foi incluído, né? Mas tem alguém também que levou aí uma bolada, né? Então, era governo do PT no momento, então assim, houve essa relação direta, a gente teve figuras expressivas do Partido dos Trabalhadores, né, que estão inclusive pagando, né, estão condenados, né, foram julgados, então tem essa relação direta, né? O que não necessariamente significa que a corrupção, no Brasil, ela se localiza apenas em um partido, né? A gente tem que deixar isso também bastante claro, até porque, né, instaurando um novo governo agora, as pessoas precisam estar atentas, independente do partido político, né, às ações e omissões, né, dessa classe política eleita, né, dentro do executivo federal, estadual, né, dentro do legislativo, porque essa interlocução com a sociedade, essa fiscalização da sociedade, por meio, claro, dos parlamentares, é muito importante para minimizar esses espaços aí que são propensos à corrupção, né? Então, e isso hoje a gente tem, por exemplo, saiu das urnas, a gente tem a maior fragmentação partidária em termos de composição nacional. Se a gente olha para os governos estaduais, a gente tem 13 partidos políticos sendo representados no Brasil, né? Se a gente olha para a Câmara, a gente tem 30 partidos com deputados eleitos, né? A mesma coisa quando a gente olha para o Senado. É a primeira vez que a gente tem essa configuração, né? E aí, nesse ponto a gente tem que ver o que a gente tem que tirar disso, né? A gente vai verificar se realmente a solidez das nossas instituições políticas, se elas estão preparadas também para esse tipo de mudança, né? Então a gente vai ter que estar atento a isso e é importante que a gente faça o controle, independente de quem quer que seja, independente das nossas paixões políticas e preferências, né? Apesar dessa fragmentação também, a gente tem uma oposição forte, quer queira ou quer não, apesar do antipetismo, que é realmente forte, foi a grande variável dessa eleição, a gente tem, no âmbito dos governos, o maior número de estados vão ser governados pelo PT, maioria em termos assim, né? Inclusive a única mulher eleita, né? A Fátima no Rio Grande do Norte. Exatamente. Né? Na Câmara dos Deputados, a maior bancada eleita é do PT,
né? E a gente tem também quadros importantes no âmbito dos estados. A gente tem partidos aliados, né, ao PT, o Nordeste, por exemplo, né? Se a gente pega todos os estados do Nordeste, todos os governadores eleitos ou são do PT ou são de partidos aliados, né? Então, isso é significativo em termos também de ter uma oposição consistente. Porque eu falo que as oposições, elas são importantes, né? Justamente isso, oposições estão ali, estão mostrando as fragilidades dos governos, estão chamando a atenção da opinião pública para que ela fique vigilante e ela pressione na direção das suas preferências, assim, né? Então, ter oposições consistentes, coesas e responsáveis, que também não dá para ser qualquer tipo de oposição, oposições responsáveis que sejam comprometidas com o país, né? É muito importante, muito saudável para o jogo político democrático, né, no país e para que a gente tenha resultados políticos mais qualificados, né, que a maior parte da população seja representada nessas decisões políticas. Que outro ponto da democracia que é muito importante é que, apesar, né, dos derrotados, né, eles devem, claro, reconhecer seu lugar ali, a derrota, reconhecer o vencedor, né? Mas ontem ninguém saudou ninguém, né, professora? Nem o Haddad, nem o Bolsonaro. Ainda teve essa história. Mas é importante, só complementando, não só complementando, é importante que essa população, né, de eleitores, né, que tiveram o seu voto derrotado nas urnas, que eles sejam considerados, né? Um político, um governador, um presidente eleito, a partir do momento que ele é eleito, ele é presidente ou governador de toda a população. Então, as minorias precisam ser consideradas, né? Outras posições políticas precisam participar, né, de alguma maneira do debate político e se tiver consistência, se conseguir convencer, deve entrar dentro do jogo político e das decisões políticas, né? Então, isso é muito importante. Aí a gente teve esse clima infeliz entre os presidenciáveis. Eu acho que é o resultado muito de toda a campanha. Foi uma campanha extremamente tensa, extremamente baseada em agressões, né, de ambos os lados. A gente teve, eu diria que foi a campanha presidencial onde a gente menos se falou de Brasil, menos se falou de políticas públicas, menos se falou sobre como esses problemas, né, que estão hoje agravados no Brasil vão ser efetivamente resolvidos, né? Então, isso também é algo que é relevante da gente analisar posteriormente, claro, né? Porque a gente teve pouca oportunidade, a gente teve a campanha também, é a primeira vez que a gente tem uma campanha mais curta, né? Entre candidatos aos governos e a presidência. A gente teve episódios como o atentado contra o Jair Bolsonaro, né? A gente teve um maior número, por exemplo, de fake news em relação à eleição municipal de 2016, que mexeu muito com o emocional da população. Então, isso, eu diria que ficou muito claro isso nessa relação que se deu ontem entre os presidenciáveis, e não foi comum, né? Foi até incomum, na verdade, que o candidato derrotado não cumprimente o vencedor. Né? O ideal é que isso aconteça e, num clima de normalidade, isso é o desejável. Muito bem, professora, eu quero só para a gente já caminhar, olha, já são 10:50, já reta final aqui dessa nossa conversa com a professora Luciana Santana. Professor, eu queria ouvir duas coisas. A eleição de um candidato pelo novo, né, um jeito novo de fazer política, e o que esperar daqui para frente nessa nova configuração que a professora também coloca para a gente. A gente teve, então, o primeiro governador do Partido Novo, um partido que
tem, né, uma dinâmica, né, de funcionamento diferente em relação aos outros partidos, tanto em termos de seleção dos seus candidatos, quanto também essa contrariedade de não uso do fundo partidário, né? Então, assim, eu diria que Minas vai ser um laboratório, né? Vai ser uma experiência, falo interessante em termos para nós, cientistas políticos, para a gente analisar realmente em que medida que a gente pode dizer que partidos que são novos, eles são efetivamente novos na política ou no comportamento político, né? Então, além disso, o Novo vai ter também 8 deputados federais, sim, que isso também... E tem alguns deputados estaduais distribuídos aí no país. Então, vai ser uma experiência boa para a gente conhecer um pouco melhor a dinâmica e conhecer efetivamente qual é o espaço, né, dessa nova roupagem de partidos, né, na política tradicional, que é o que domina o Brasil aí há anos, né? Então, vamos ver o que vai sair. E essa configuração que a gente tem, né, no Brasil, como eu disse, é a primeira vez que a gente tem a maior fragmentação, né, em termos partidários. A gente tem uma configuração também nova em termos de Câmara dos Deputados. O partido, por exemplo, o PSL do presidente eleito, ele sai, né, daquele partido nanico ali de 2 deputados, passa para 52. A gente também vai perceber como que esses partidos que sempre tiveram um comportamento muito periférico no âmbito, né, legislativo e no processo de tomada de decisões, como que ele vai efetivamente se portar agora como protagonista do jogo, né, do jogo político, né? Então, a gente precisa estar atento a isso e vamos ver como que o Brasil... Eu gosto de ser muito otimista e tirar sempre o lado positivo, sim, né? Então, é importante que a gente entenda também essa mudança como uma fase de oxigenação da política brasileira, né? Um momento em que partidos tradicionais precisam também rever algumas ações, alguns comportamentos, né? E que eles possam voltar, né, mais ativos ao jogo político, né? Mas também mais atenados com as demandas sociais, que isso é muito importante. Vários partidos se deslocaram muito, sim, né? A gente teve partidos como o próprio PSDB, apesar de ter ganhado em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, sai pequeno das urnas, né? Sai pequeno dessas eleições de 2018. E é um partido importante, tal qual é importante o Partido dos Trabalhadores, tal qual é importante outros partidos que tiveram representação entre candidaturas à presidência, né? Então, a gente vai precisar também entender e estar atento a essa reorganização de forças, né? A próprio partido, a Rede, por exemplo, não conseguiu ultrapassar a cláusula de desempenho, né? A gente tem outros partidos, o próprio PCdoB, a gente tem o PV, né? São partidos que vão ter que também se ajustar a essas novas regras da disputa, né? Trabalho não falta aos cientistas políticos e a gente vai acompanhar tudo. Professora, quero agradecer demais mais uma vez a sua presença. Obrigado pela análise e com certeza vamos convidá-la outras vezes, porque trabalho, como eu disse, não falta. Obrigado mais uma vez. À disposição. Gente, vamos fazer o seguinte, o Vida Araújo já está ao vivo, hoje ao lado do repórter Chico Nogueira, já trazendo informações na manhã desta segunda-feira. Muito bom dia para vocês.
Beleza, amigos, estamos aqui na sede do Corpo de Bombeiros Militar, aqui no bairro Trapiche, para trazer informações. Olha, Mauro, um abraço para você, um abraço para os telespectadores da TV Mar. Nós estamos ao vivo na manhã desta segunda-feira, começando mais uma semana, e passar as informações sobre a importância do projeto contra incêndio e pânico nos estabelecimentos comerciais, nas residências, em condomínios. E por que nós estamos trazendo essa informação? Porque o promotor Marques Martins abriu procedimento de investigação no Ministério Público Estadual na semana passada para apurar a ausência de projetos como esse, de incêndio em pânico, em alguns condomínios aqui da capital. As portarias elas foram abertas no final da semana passada e que teve também uma movimentação do Corpo de Bombeiros Militar, que apresentou trouxe uma representação requisitando a intervenção do Ministério Público para buscar a regularização dos condomínios. De acordo com o promotor, na oportunidade, atualmente 16 condomínios estão de forma irregular e cada processo será tratado de forma individual. Isso é uma questão de segurança, mas muitas vezes nós, como brasileiros, deixamos essas questões de segurança em segundo plano e quando acontece a tragédia, acaba realmente gerando muitos transtornos e até danos irreparáveis. Nós vamos falar a respeito desse assunto, da importância do projeto de incêndio e pânico aqui pelo Corpo de Bombeiros Militar com o Tenente Gênesis, ele que faz parte da seção de vistorias. Tenente, é importante cada estabelecimento comercial, os condomínios e agora também, ter esse projeto de incêndio e pânico. Para que serve? Um bom dia para você. Bom dia, Viderlan, bom dia a todos. Esse projeto ele é indispensável, tanto em edificações com baixo risco como edificações de alto risco. Falando sobre essa questão desse processo junto ao Ministério Público, isso foi em virtude de uma contestação nossa perante o Ministério Público, em virtude dessas 16 edificações multifamiliares, elas estarem irregulares e com dificuldade para melhor dizendo, para ela regularizar perante o Corpo de Bombeiros. Essas edificações, isso foi em 2013, ela foi relacionado o nome dessas edificações e enviado para o Ministério Público, e o Dr. Max abriu um processo com todas essas edificações. E agora, nesse ano, acredito que tenha sido esse ano que o Dr. Max preferiu fazer o desmembramento de todas essas edificações para a gente tratar uma por uma. Fomos esse mês de outubro junto a ele para fazer o processo de regularização de uma dessas edificações e ela já está em tramitação. Tem algumas outras que já por conta própria já tentaram regularizar perante o Corpo de Bombeiros. Lembrando que esse tipo de processo, ele é um processo que é indispensável para todos, já vista que esse processo contra incêndio e pânico, ele vai ajudar a toda a população ela se prevenir perante esse tipo de sinistro, se vier a ocorrer. O que é que acontece é que, por falta de orientação dos próprios proprietários, eles não procuram o Corpo de Bombeiros, eles só vêm procurar mediante uma fiscalização que fazemos. Certo. Contudo, essas fiscalizações elas não estão sendo constantemente realizadas em virtude da falta de efetivo. Mas esse dever que eles têm não é dispensado. Como é feito, na verdade, o projeto de incêndio e pânico? Quais são os itens essenciais e que acaba nesse laudo sendo colocado numa condição regular os estabelecimentos comerciais e os condomínios, por exemplo, Tenente Gênesis? Bom, são basicamente dois tipos, de modo geral, são basicamente dois tipos de processo. É o processo simplificado e o processo completo, que esse completo é o que envolve edificações que caracterizamos com alto risco. Essas edificações com alto risco,
há um cuidado maior, e por isso que eles precisam de um engenheiro para dar entrada com esse processo. Eles vêm aqui no Corpo de Bombeiros, dão entrada com o processo, é aberto o número do processo e em seguida é feita uma análise para saber se o projeto ele contempla todas as exigências de acordo com cada norma em cada preventivo, e em seguida é passada pela vistoria caso essa análise seja aprovada. Na vistoria, nós iremos lá no local para saber se o projeto ele foi executado, entendeu? Fielmente. O que acontece é que muitas pessoas, por falta de informação também, elas dão entrada na análise, que é o primeiro passo, e a análise é aprovada e elas acreditam que o projeto já foi aprovado. Certo. E a edificação ela já está apta para ser habitada de forma segura, mas não. Tem que haver também a vistoria, nessa vistoria com auto de vistoria, que ela tem toda a habilitação para funcionar perante o órgão. Muito bem, obrigado ao Tenente Gênesis, trazendo informações, ele que faz parte da seção de vistorias aqui no Corpo de Bombeiros, itens importantes, situações criteriosas que o Corpo de Bombeiros avalia para o projeto de incêndio e pânico, que acaba sendo importante para estabelecimentos comerciais, para os condomínios. O Ministério Público Estadual foi provocado pelo Corpo de Bombeiros, 16 condomínios aproximadamente aqui em Maceió, somente em Maceió, que ainda precisam entrar nessa condição de regularidade junto ao projeto e que tem que vir buscar essas alternativas junto ao Corpo de Bombeiros Militar para entrar na condição de normalidade, evitar riscos, prejuízos e muitos danos muitas vezes irreparáveis. Eu estou ao lado do Chico Nogueira, Mauro Vedequim, na manhã desta segunda-feira. Deixo um grande abraço para você na sequência aí do comando do TV Mar News. Muito obrigado ao nosso querido Videlan Araújo. Por favor, Videlan, leve um abraço aí a todos do Corpo de Bombeiros, uma das instituições mais respeitadas no Brasil. Muito obrigado mais uma vez ao Videlan, ao Chico Nogueira. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Ainda tem previsão do tempo, os pitacos do Alexandre Lino. Vamos dar uma olhadinha também na Gazeta Web, muita notícia para você. Até já.